E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só o que aconteceu, tá? O Japão, ele descobriu, tá, que a carga viral do Delta, ela é 4 vezes maior em relação à cepa clássica, a cepa original. Aí eu vou fazer a pergunta para você, sim, para você. Se você quiser responder, responde nos comentários. As vacinas, elas foram feitas para proteger da cepa clássica, tá? Então ela tem uma potencialidade, tá? Se a Delta, ela tem 4 vezes essa potencialidade da cepa normal, então como que a vacina, na sua porção para a cepa clássica, vai conseguir combater um outro vírus que ela tem uma carga viral de 4 vezes mais? Tenta imaginar, por exemplo, só vou colocar um exemplo assim bem esdrúxulo, tá? Assim, para ficar bem fácil, assim, que é quase desenhar. Você pegar o exército de 1 para 4 para poder combater. E aí, como é que faz? Mesmo que esse 1 destrua 1, ainda sobra mais 3. A não ser que esse 1 aqui seja totalmente ninja para eliminar os 4. Caso contrário, não dá. Então você já sabe o porquê de muitas pessoas estarem pegando coronavírus aqui no Japão, mesmo tomando a vacina, tá? Então olha só, no caso assim, a matéria que saiu com estudo, tá? Não é o Zé Ruela aqui que tá falando qualquer coisa, não. Isso aqui é algo comprovado. E quem tiver dúvida, sugiro, entre na página da Nikkei para saber mais informações que eu falo assim, em relação à fonte, tá? Mas vamos lá. As empresas de teste do setor privado descobriram que a cepa Delta tem pelo menos 4 vezes mais vírus em pacientes do que o novo coronavírus tradicional, no caso assim, a cepa clássica, tá? Os dados foram compilados pela BML, que é uma grande empresa de testes que realiza até 20 mil testes PCR por dia. Então você vê que são dados do laboratório que fazem os testes PCR, não é qualquer lugar, tá? No teste PCR, os genes contidos na amostra são amplificados para verificar a presença do vírus. Agora eu peço para você, preste muito bem atenção nessa informação aqui, que é o que descreve como é feito, entre aspas, o teste, tá? Então, se você for assistir nas coxas, ou for escutar o áudio nas coxas, sugiro que não escute, vá assistir outro vídeo, vá para outro canal, vá assistir Desenho da Mônica, porque você não vai conseguir entender a matéria, tá? Então, peço para você, assista ou preste muito bem atenção nesses dados. O número de vezes de amplificação, no caso que é expandido a imagem, é denominado valor CT, tá? Ou XT. E geralmente, quando esse valor está dentro de 40, é considerado positivo, é um valor bom. Se o valor CT, valor XT, for baixo, significa que a quantidade de vírus é alta. Tá? Então, já dá para você entender como é feito os testes, tá? Quando examinamos a porcentagem do valor CT, que é inferior a 20 vezes, que era metade das 40 normais, quer dizer, quantidades boas, tá? 38% do total em janeiro, mesmo em abril, quando foi a primeira cepa alfa confirmada no Reino Unido, se espalhou foi de 41,4%. Isso chegou a 65,9% em julho, quando o Delta se tornou popular, e 63,7% no mês passado. Com base no valor CT, que foi o mais frequente em cada período, a quantidade de vírus contida na amostra é considerada de pelo menos 4 a 64 vezes maior na cepa Delta do que nas outras cepas convencionais e na cepa alfa. Então você vê que a Delta ela está predominando de longe a quantidade viral nas pessoas. Então já deu para você entender. Toshikazu
Yamaguchi, diretor executivo do PML, tá? Do laboratório que faz os testes PCR, disse: desde julho vimos frequentemente espécimes de um valor de CT claramente baixo e uma grande quantidade de vírus. Esta é uma diferença em comparação com os vírus convencionais. Não imaginei que houvesse uma diferença tão grande na carga viral. Em relação a esses dados, o professor Takeda afirma que é a primeira vez que dados domésticos mostram que a quantidade de vírus detectada em pacientes é elevada nas cepas delta. Então já sacou que a coisa não vai melhorar tão cedo. E só tende a piorar, porque a delta é mutação. Tá? E eu peço para você, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações do canal. Por que eu falo isso? Isso são coisas, são dados que acontecem aqui no Japão que eu estou trazendo para você em tempo real. Tá? E nessa brincadeira toda, o que significa isso? Que você vai poder tomar suas precauções para se proteger, tá? Formar sua opinião em relação ao que está acontecendo, e que o canal aqui tá, ele está trazendo muita matéria rápida e boa que outros canais não mostram. Tá? Então, muitas mídias grandes não divulgam esse tipo de informação. Por quê? Vai levar medo para as pessoas. Aí que é aquela velha história, se começar a questionar as vacinas, muita coisa vai acontecer, tá? Ah, só uma coisa, eu esqueci de avisar, eu marquei minha vacina, tá? Pro dia 1º de outubro, tá? Então eu vou tomar a primeira dose no dia 1º de outubro. Por que eu estou avisando isso para vocês? Porque sempre aparece um, japonês, você já tomou a vacina? Japonês, você já tomou... Para acabar com isso, eu já marquei dia 1º de outubro, eu vou tomar. Então, caso eu não apareça, não tenha vídeo dia 1º de outubro, você já sabe que eu fui tomar a primeira dose. Eu vou tomar a primeira dose em questão de precaução? Não. Porque se você levar em relação a esse tipo de matéria, não vai segurar onda. Eu vou tomar porque o Japão com essa história de certificado de vacinas. Tá? Então eu quero evitar dor de cabeça para entrar em determinados locais. Não que eu faça uso de restaurantes e bares, mas eu não sei aonde vai ser aplicado o passaporte de vacina, porque o governo ele aprovou para todos os comércios do Japão. Tá? Então qualquer lugar vai poder usar isso, fazer o uso desse passaporte de vacina. E nisso, determinados locais, se você não tiver o teste PCR e não tiver nenhuma certificação provando que você tomou a vacina, o que você faz? E aí que tá. Só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos tem locais que já está colocando cartazes assim, ó, só pode entrar aqui quem tomou a vacina. E aí? Como o Japão aprovou, dependendo dos locais, vai ser seguida a mesma coisa. E eu não quero sair junto com minha esposa, por exemplo, e passar por um constrangimento. Não, você não pode entrar. Porque eu quero dar o melhor para minha esposa. Eu quero mostrar o que o Japão tem de legal para ela. Quero proporcionar momentos felizes com ela. E eu não quero que seja uma porcaria dessa me impedir a minha felicidade com minha esposa. Então, eu estou disposto a fazer essa concessão, sim, de tomar a vacina pela felicidade da minha família. Tá certo? Para resumir a coisa toda. Mas continuando aqui. As recomendações estão sendo feitas, né? No caso, assim, do Delta, tá? Não usar máscaras de tecido. Porque como existem aquelas micropartículas e a carga viral é 4 vezes maior, uma pessoa, quando ela vai botar para fora o vírus, sai 4 vezes mais do que a carga normal. Então, dependendo da máscara de tecido, ela não vai proteger. Porque eu já falei em outros vídeos, por isso que eu falo, acompanhe o canal, porque eu já coloquei falando sobre as máscaras de tecido aqui no canal, não precisa acompanhar só aqui no canal. Outros locais também, tem muitas páginas japonesas que fizeram testes de laboratório com as máscaras de tecido, que foram muito bacanas, e eles ampliaram ali as imagens por microscópio digital, é uma coisa de doido. Quando a máscara está nova, ela tem uma certa proteção, mas depois que você vai lavando, aquilo vai abrindo buracos nas proteções. Então os buracos vão ficar abertos, e como é micro buracos, ninguém vê. E nisso
a máscara já não protege mais, ou não protege tanto quanto a máscara de não tecido que eles falam, essas máscaras cirúrgicas. Tanto que, só para você ter ideia, tá, evite comprar máscara de tecido, porque a Uniclo, ela tinha feito uma máscara que ela garante até 20 lavadas. Passou de 20 lavadas, eles não garantem mais a proteção. Isso porque a Uniclo colocou um certificado de qualidade. Imagina essas outras que você compra por aí, made in China, que não dá classificação nenhuma de qualidade. Quer se proteger como? Está complicado, tá? Então, verdade seja dita. Continuando. Manter as distâncias entre as pessoas. Essa dica aqui agora para quem gosta de comer em restaurantes, tá? Sentar na diagonal para comer ou beber com outras pessoas. Porque se você senta de frente a frente, dependendo, se a pessoa de cá estiver contaminada, se ela der um espirrão, pegou direto. Se você estiver na diagonal, se ela espirrar, passa direto. Entendeu? Claro que a coisa vai fazer isso aqui. Ela vai espalhar e a chance de te contaminar é maior. Só que diminui o risco. Ele mitiga até um certo ponto. Tá? Então, por diminuir os riscos, eles estão pedindo para sentar na diagonal, caso não tenha como deixar de fazer as refeições frente a frente com as pessoas. Tá? Usar as máscaras ao falar. Tá? Quando estiver falando, usa a máscara. Por quê? Você evita de soltar gotículas, partículas de saliva, porque isso vai transportar o vírus. E a mesma coisa de você receber o vírus. Tá? E ventilação completa nos ambientes, tá? De pelo menos 2 vezes a cada hora, de 5 a 10 minutos de duração cada vez. Tá? Além disso, foi relatado que o vírus tende a se manter a sua infecciosidade no ar, porque não foi comprovado, tá? Mas eles têm uma grande desconfiança que o vírus, como ele é tão pequeno, determinado, ele consegue ficar assim, meio que flutuando. Tá? Não foi comprovado ainda, mas ele consegue ficar assim, por um certo tempo planeando no ar, tá? Até ele cair. O vírus tende a manter a sua infecciosidade no ar quando a temperatura está baixa. Por isso, a recomendação de usar umidificadores de ar para que as partículas de água se juntem às partículas do vírus e as derrube algum vírus que estiver planando no ar, caso esteja flutuando no ar. Quem acompanha o canal aqui desde o ano passado, por exemplo, deve se lembrar que o Japão fez um boom muito grande na venda de umidificadores de ar. Por quê? Por causa disso. Porque se você estiver num ambiente fechado, o inverno está chegando, você não vai manter o ar, como é que fala assim, o ar-condicionado ou estobo ligado com a janela arreganhada. Não tem como, porque você não vai vencer de pagar a sua conta e o ambiente vai ficar sempre gelado. Então eles estão falando, use o umidificador de ar, porque se tiver algum vírus, no caso assim, planando no ar, aquela umidade ela vai se densificar com a partícula de água e ele vai despencar. Aí ele vai estar no chão, aí vai da pessoa limpar chão, né, passar um desinfetante ali no chão, andar de chinelo e etc e tal. Tá? Mas isso tem muita proteção também para crianças pequenas, bebês que vão engatinhando, esse tipo de coisa. Então tem que ser levado tudo em conta, e o Japão está levando isso tudo em conta. Por isso que ele está, como não tem comprovação de nada e tem que tentar eliminar todas as vias de infecções possíveis, eles sugeriram isso. Tá? Não é nada comprovado, mas pelo menos, como é que fala assim, se tiver algo no ar, a umidade ajuda a derrubar. Tá certo? Continuando. Deve-se considerar que o risco de infecção aumente com a queda na temperatura do outono e inverno. Por isso que eles estão falando da 6ª onda já no inverno desse ano. Mal acabou a 5ª onda, né? Tá acabando a 5ª onda, mas já está a 6ª. É importante para tomar as medidas minuciosas. Mesmo que você tomar a vacina, olha só, o professor Tateda disse, hein? Não sou eu. Ele diz, mesmo se você tomar uma vacina,
você pode espalhar a infecção sem saber. Portanto, esteja alerta e tome suas medidas. Não preciso falar mais nada, né? Então, você já sacou que o Japão está tentando fazer a parte dele, entre aspas. Só que o povo também tem que fazer a sua parte. Tá? Só que esses dados aqui de infecção, de carga viral, de 4 vezes mais anunciada por um laboratório japonês, eu não vi ninguém falando sobre isso. Não vi. Só vi a NHK falando. Não vi outras mídias relatando sobre isso. Por quê? Vai causar uma histeria geral. Tá? Então, realmente tem que se tomar cuidado. Por isso que eu falo para você, tome cuidado. Para quem fala assim, mas japonês, a NHK é uma televisão. Sim, só que é a televisão estatal do governo japonês. Então é aquela velha história, se o governo japonês não autorizar, não sai a matéria. Fato. Todo mundo sabe que o Japão tem uma grande parte de censura nisso aí. Tanto que na Associated Press, né, a Associação dos Jornalistas Internacional, o ranking de censura do Japão está lá embaixo, de liberdade de expressão. Está lá embaixo, não está lá em cima. Sinal o quê? Que o Japão censura, pô. Não precisa ser muito inteligente para sacar um negócio desse. Então você vê que determinadas matérias não saem. Tanto que aquela matéria aqui do foguete do gordinho lá do norte-coreano, um foguete de longa distância, eles já soltaram, todas as mídias soltou aquilo. Por quê? É um risco para o país. O que começa? Aí nessa brincadeira toda, o que acontece? Aquela campanha anti-corona, campanha anti-Coreia do Norte. Não que eu seja a favor ou contra a Coreia do Norte, mas é aquela velha história. Até o gordinho disparar um míssil para cá, o corona já matou muita gente. O que é mais, como é que fala assim, mais perigoso? O gordinho da Coreia do Norte ou o coronavírus aqui dentro do Japão? Você entendeu a relevância da coisa? Então tem muita coisa assim que realmente tem que se tomar cuidado com a relevância. Mas eles dão, como é que fala assim, sentido a algo ante outro país do que cuidar do próprio país. É isso que eu acho muito puto. Eu fico muito puto com isso. Por isso que eu tento trazer as matérias em relação ao Japão para mostrar a realidade, para a gente tentar mudar isso de alguma forma. Pelo menos não vai mudar o Japão, mas pelo menos mudar o ambiente onde você mora, a coisa em sua volta, de grão em grão a galinha enche o papo. Se você ficar protegido, já é 100% de ganho para mim. Tá? Porque eu não vou conseguir mudar o Japão, tanto que o meu canal é pequeno e é realmente complicado desse canal crescer, por causa desse tipo de coisa que eu vou vir fazendo, diferente dos outros canais. Tem 12 mil, 15 mil visualizações, no mínimo 3 mil visualizações por vídeo. Eu tenho 100 visualizações, 200 visualizações. Então eu não alcanço muitas pessoas, muito pelo contrário, eu alcanço uma parcela muito pequena do que poderia alcançar. Mas se você já ficar protegido com o que eu falo, com as notícias que eu trago aqui do Japão, para tentar te proteger, eu já fico satisfeito. Eu já estou com o meu trabalho ganho. Tá? Então, por favor, se proteja a sua família, para evitar certas catástrofes. O final do ano está chegando. Você não quer passar o final do ano triste com a morte de alguém que morreu dentro de sua casa. Não quer passar o Natal de luto, né? Natal tem que ser uma data feliz, o Ano Novo tem que ser uma data feliz, pô. E muita gente vai passar enlutada. Por quê? Não tomou as precauções que deveriam ter tomado. Por quê? É cabeçudo. Tá? Então, tome cuidado, por favor, tá? Onegai shimasu. Eu abaixo minha cabeça para você, tá certo? Em relação a respeito. Onegai shimasu. Tá certo? E até o próximo vídeo, até mais.